Olá a todos! Hoje a gente vai falar do ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Lembrando que na aula anterior a gente viu a via glicolítica ou glicólise, que é uma via metabólica que acontece em todas as células, no qual a glicose ela é convertida por uma série de 10 reações em piruvato, e o piruvato pode então ser convertido em acetil-CoA e dar início ao que a gente chama de ciclo de Krebs, que é uma outra via. Então vamos ver o que é esse ciclo e por que ele é tão importante. A gente começa a falar de uma molécula muito especial que é o ATP, porque a gente já viu falar de ATP na via glicolítica, e nós vamos ver que no ciclo de Krebs se forma mais um pouquinho de ATP, mas o ciclo de Krebs vai ativar uma outra via importante, que é a cadeia respiratória, que é uma via que forma muito ATP. Então, para começo de conversa, ATP é uma molécula. ATP é uma molécula que é uma molécula que armazena energia. Então, ATP não é energia, ela é uma molécula que armazena energia. Ela armazena energia porque ela tem 3 fosfatos ligados a uma adenosina. Por isso que chama adenosina trifosfato. Isso aqui não é a forma da molécula, mas é um desenho mostrando que é uma molécula que armazena energia. Então, quando a gente come glicose e vai fazer essas vias metabólicas, a gente acaba usando parte dessa energia para formar ATP. E quando nós precisarmos de energia para fazer contração muscular, para fazer alguma atividade, a gente acaba gastando energia do ATP. Então, o ATP é uma molécula muito importante para o nosso metabolismo. É adenosina trifosfato, como eu falei, e ela é uma molécula que, quando a célula precisa de energia para realizar reações, para fazer contrações musculares, para produzir calor, é o ATP que é gasto, tá bom? Então, aqui está a fórmula, ó. Aqui nós temos um fosfato, 2 fosfatos e 3 fosfatos, e aqui a adenosina, né, ligado a uma molécula de ribose, aqui é um carboidrato também, formando adenosina trifosfato. Outra coisa que a gente tem que falar antes de entrar no ciclo propriamente dito é de aceptores intermediários de prótons, né, dos íons H+, que são dois, o NAD e o FAD. Então, olha, o NAD é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. E o FAD é flavina, adenina, dinucleotídeo. Vocês não precisam gravar esses nomes, mas vocês precisam saber que toda vez que formar NAD ou FAD, eles vão se transformar em NADH, FADH, vão ser reduzidos, e eles são intermediários importantes porque eles ativam enzimas importantes no metabolismo. Aqui está a estrutura do NAD, estrutura química, aqui está a estrutura do FAD. Então, nós vamos ver também que no ciclo de Krebs tem alguns momentos que se formam NADH a partir do NAD e forma FADH2 a partir do FAD, e são elementos importantes para ativar outras vias metabólicas, né? E nós vimos que a via glicolítica ou glicólise ela pode ocorrer de forma aeróbia. O que é de forma aeróbia? É quando há oxigênio. E de forma anaeróbia, quando não há oxigênio. Quando não há oxigênio, a via glicolítica acaba transformando o piruvato em lactato ou ácido lático. E lembra que nessa transformação gasta um NADH. Agora, quando a via acontece na presença de oxigênio, o piruvato vai ser transformado em outro elemento, que é o acetil-CoA. Nós vamos ver. E o acetil-CoA vai dar início ao ciclo de Krebs. Daí a importância de saber que o ciclo de Krebs ele só acontece na presença de oxigênio. A gente vai ver o porquê daqui a pouquinho, tá bom? Então, nós temos que a respiração aeróbia, ela começa com a glicólise, a quebra da glicose, mas depois ela vai ativar o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que são vias que acontecem nas mitocôndrias. Então, assim, a mitocôndria é uma organela da célula, é uma vesícula específica que tem 2 membranas e que tem toda uma maquinaria enzimática para fazer tanto o ciclo de Krebs quanto a outra via chamada cadeia respiratória, tá bom? Então, só para a gente entender. Aqui está em inglês, mas eu vou tentar mais ou menos traduzir.
Nós ingerimos carboidratos, gorduras, lipídios e proteínas. E nós quebramos essas estruturas, vamos metabolizar até formar CO2 e água. Só que nessa metabolização não é assim numa única etapa, são várias etapas. E nós utilizamos a energia desses alimentos para pegar o ADP, que é a adenosina difosfato, e transformar em ATP, que é uma molécula de alta energia. O NAD+, em NADH, o NADPH em NADPH, desculpa, o NADP em NADPH e o FAD em FADH2. Essas moléculas têm alta energia. Quando nós precisarmos de energia para fazer nossas próprias moléculas, nós vamos pegar elementos simples e nós vamos utilizar essas moléculas como fonte de energia para fazer as nossas proteínas, os nossos lipídios, nossos polissacarídeos e os nossos ácidos nucleicos. Então é muito importante essas moléculas de alta energia. E hoje a gente vai ver uma via que pega essas moléculas, pega ADP e transforma em ATP, NAD+, em NADH e FAD em FADH2. O ciclo de Krebs não atua, não gera NADP, não altera em NADPH, mas o ADP, o NAD e o FAD vão ser transformados. Então, para a gente entender, né, do que a gente vai falar, nós vimos que a partir de uma glicose que entra na célula, são gerados dois piruvatos. O piruvato, em certas leveduras, ele pode se converter em etanol, isso chama-se fermentação. Isso nós não vamos estudar aqui. Mas o piruvato, na ausência de oxigênio, ele pode ser transformado em ácido lático. Isso acontece nas nossas células quando não temos oxigênio. Agora, o piruvato, na presença de oxigênio, em condições aeróbias, ele se transforma em acetilcoenzima A, ou simplesmente acetil-CoA. É esse acetil-CoA que vai ser transformado, que vai ser metabolizado no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que nós vamos ver agora, que vai ser transformado em gás carbônico, água e produzir moléculas de ATP, de NADH e de FAD. Então, é essa via que nós vamos estudar, o ciclo do ácido cítrico. Eu falei para vocês que para começar o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs é necessário acetil-CoA. Acetil-CoA, em geral, vem da via glicolítica, é a fonte mais abundante de acetil-CoA que nós temos. Mas acetil-CoA também pode vir do metabolismo de ácidos graxos, que vem de óleos e gorduras, se a gente precisar e que a gente fabrica, ou até em emergências ele pode ser gerado a partir de aminoácidos, né? Não é muito comum, mas ele pode também ser gerado. Bom? Então, eu falei para vocês que a acetil-CoA vai entrar num ciclo, que é o ciclo de Krebs. Então, aqui é um desenhinho do ciclo, são várias reações, nós vamos ver daqui a pouquinho todas elas, que inicia com a junção do acetil-CoA com oxaloacetato, aqui tem em inglês, mas em português é oxaloacetato, formando o citrato. O que sai do ciclo? Do ciclo sai gás carbônico, e aqui a gente já vê dois gás carbônicos, e o ciclo promove a formação de elétrons em certos pontos. Esses elétrons vão ser usados para reduzir o NAD+ em NADH e o FAD mais em FADH2. Tá? Então, nós vamos ver como é que isso acontece. Então, as etapas: glicólise, o ciclo de Krebs, e aí o ciclo de Krebs ainda ativa uma outra via, que é a cadeia respiratória. Ok? O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, eu falei para vocês que ocorre na mitocôndria. Então, vamos olhar o que é uma mitocôndria. Mitocôndria é uma organela bem pequena, que tem, na maioria das células, só não tem em hemácias, nas outras células tem. Ela é conhecida como usina de força da célula porque ela é a principal formadora de ATP, não é a única, mas ela é onde mais se forma ATP. E ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. E a membrana interna tem todas essas invaginações, então nós chamamos, né, cada uma dessas partes de cristas mitocondriais, tá bom? E aqui ainda a matriz mitocondrial, ok?
Então, nós temos aqui um esqueminha mostrando, ó, a glicólise é a principal fonte de acetil-CoA. O acetil-CoA pode vir também de ácidos graxos, pode vir de aminoácidos, se precisar. Ele vai entrar no ciclo de Krebs, o acetil-CoA, vai liberar CO2, vai liberar elétrons para formar o FAD e o NAD, e o FAD e o NAD vão ativar a cadeia respiratória, que é a via de maior produção de ATPs do nosso organismo, ok? Então, é essa sequência que ocorre. Lembrando que o ciclo e a cadeia respiratória são vias que ocorrem dentro da mitocôndria. Então, o piruvato precisa ir para a mitocôndria, lá ele é convertido em acetil-CoA para poder, então, fazer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então, olha só um esqueminha. O piruvato da via glicolítica, lembram que sobram 2 ATPs da conversão de glicose em piruvato. O piruvato entra na mitocôndria e na mitocôndria o piruvato vai ser convertido em acetil-CoA. É o acetil-CoA que inicia o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, e o ciclo de Krebs gera os NADs e os FADs, Hs, que vão então ativar a cadeia respiratória, que é a grande produtora de ATPs, é onde mais se produz ATP. Né? Lembrando que tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória ocorrem na mitocôndria. Então, vamos ao ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, ou ciclo do tricarboxílico. Então, vamos lá. Nesse ciclo, se nós imaginarmos que ele começa a partir da glicose, uma glicose gera 2 piruvatos ou ácidos pirúvicos. Cada piruvato vai gerar um acetil-CoA, então a gente tem 2 acetil-CoAs iniciando o ciclo de Krebs, e cada acetil-CoA vai reagir com oxalocetato. Então vamos ao ciclo. Apresento-vos o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs começa com acetil-CoA reagindo com oxalocetato. Acetil-CoA mais oxalocetato gera o citrato. O citrato ele vai sofrer uma isomerização e vai se transformar em isocitrato. Acetil-CoA tem 2 carbonos, o oxalocetato tem 4. Então, ó, acetil-CoA, 2 carbonos, se junta ao oxalocetato com 4, formam 6 carbonos aqui no citrato. Do citrato para o isocitrato é uma isomerização, não tem nenhuma modificação. O isocitrato, ele perde um carbono, então ele tinha 6 carbonos, ele vai gerar o alfa-cetoglutarato, e em português se escreve com C, cetoglutarato, que tem 5 carbonos. Então tinha 6, saiu 1 na forma de CO2 e formou 5. Vejam, entre o isocitrato e o alfa-cetoglutarato é formado o primeiro NADH. Anota isso porque o NADH vai ativar a cadeia respiratória. O alfa-cetoglutarato tem 5 carbonos, ele perde o segundo carbono e vai ficar com 4, formando succinil coenzima A. E notem que aqui se formou o próximo NADH. Então, são 2 NADH até aqui. O succinil-CoA vai formar succinato. Aqui notem, foi formado um GTP. GTP é guanosina trifosfato. Não é ATP, mas tem a mesma energia do ATP. O succinato vai ser transformado em fumarato e vai sair um FADH2. E o fumarato em malato, sai outro NADH. O malato em oxalocetato. O oxalocetato pararia aqui o ciclo. Se outro acetil-CoA entrar, o oxalocetato que foi formado vai reagir com acetil-CoA e reinicia todo o ciclo. Então, rapidamente, o ciclo estão aqui as reações. Nós temos 2 gás carbônicos formados, 3 NADHs, um FADH2 e um GTP que nós vamos contar como ATP.